Bem-vindo a esta palestra. Todos são cordialmente convidados e a gente vai falar sobre vários assuntos importantes. Eu quero falar um pouco, um pouquinho de cada assunto, Por exemplo, tratamento e prevenção, do pé diabético, ou seja, do diabético, Eu quero apenas falar alguns sintomas, quando a pessoa sente, que ele é diabético, quais os sintomas do pé diabético. Os sintomas incluem perda da sensibilidade nos pés, sensação de formigamento frequente, queimação nos pés e tornozelo, sensação de agulhada e dormência, fraqueza nas pernas. Então, fica aí um alerta, que as pessoas precisam se cuidar, porque a diabetes tipo 1 e a tipo 2 também, A diabetes tipo 1 quer dizer que o pâncreas deixou de produzir insulina, Deixou de produzir, então as pessoas devem evitar coisas muito calóricas, muita massa, açúcar, E procurar alimentar com alimentos que beneficiem a sua saúde, E ter mais prevenção, Ter uma alimentação mais equilibrada, Não comer excesso de massa, E procurar controlar, a diabetes, Que a diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona. E diabetes tipo 2 é porque muitas vezes as pessoas ele come em excesso e muitas vezes é vítima de obesidade, Começa a engordar, começa a comer muito lanche, comer muito carboidrato em excesso, Então, as pessoas engordam demais e prejudica, Começa a ter dificuldade no pâncreas de produzir a insulina, Mas eu quero falar em outros assuntos também, Que as pessoas precisam entender, Eu quero falar sobre o que posso ou o que pode cozinhar na panela de cobre, Se a panela de cobre ela faz mal, né? né? O que posso cozinhar, por exemplo, na panela de cobre? Pode cozinhar em uma panela de cobre? O que é uma panela de cobre, né? Então as pessoas têm muitos mitos hoje, que não é verdade, A panela de cobre pode sim cozinhar na panela de cobre, mas não pode deixar o alimento dentro da panela de cobre. Cozinhar, mas tirar da panela de cobre, Após cozinhar, O que posso cozinhar, por exemplo, na panela de cobre? É lá que surge, Por exemplo, a goiabada, cascão, Alimentos caseiros, doces caseiros, doce de leite, doce de fígado, doce de abóbora, Por aí, E eles têm algo em comum, além de serem típicos da tradição mineira, Os mineiros fazem aqueles doces deliciosos,
só ficam bom mesmo se forem feitos do tacho de cobre. Garante as doceiras, né? Pode cozinhar na panela de cobre? Tem muita gente que tem medo, né, de cozinhar na panela de cobre, né? Tem muita gente, por exemplo, aquele leite em pó, né, que vem em latas, né, e por cima tem uma proteção de alumínio, né? E muitos alegam que o alumínio é tóxico para a saúde humana, né? Mas não tem nada a ver. Por exemplo, como eu tenho falado, né? Tem uma cobertura, né, fina que protege, né, a lata de leite em pó e que é de alumínio. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque a pessoa não vai comer, né, aquela proteção de alumínio. E mesmo que use o alumínio, né, que muitos dizem que o alumínio é tóxico. Pode ficar tranquilo que muitas coisas é mito e não é verdade, né? O alumínio pode usar a panela de alumínio? Pode. É claro que não vai, né, usar coisas para limpar coisas que seja de aço, né? Bucha de aço para forçar, né, o alumínio a soltar, né, o alumínio. Não é aconselhável, assim como também o tacho de cobre, né? O tacho de cobre não usa, né, aquelas buchas de aço, né, para limpar, mas pelo contrário, né, tem que usar limão, né, usar outros produtos que não seja agressivo, né? Não é bucha de aço que vai usar, né, forçar o alumínio a soltar, né, o alumínio. É claro, né? Mas pode ficar tranquilo que as pessoas não intoxicam com alumínio, né? Que nem o caso da latinha de leite em pó. O leite em pó não tem problema, assim como qualquer leite. Não tem problema, né? O leite natural, aqueles que não têm alergia, pode tomar o leite, como eu já tenho falado em outros vídeos, né? Sobre o leite, né? Vejamos aqui, posso cozinhar na panela de cobre? Sim, pode cozinhar em uma panela de cobre. Dessa forma, de acordo com a normatização da Anvisa, os utensílios de cobre podem ser usados sobre o uso doméstico. A autoridade sanitária da vigilância estadual, né, uma autoridade diz, né, que se o tacho não tiver revestimento de estanho, não é aconselhável ter uma panela para fazer o alimento. É importante mesmo aquele revestimento que tem hoje, né? No tacho de cobre tem um revestimento, né? É muito bom, né? Aquele revestimento com certeza vai ajudar, né? Mas mesmo usando, né, o tacho de cobre, mesmo que ele não tenha revestimento, não pode deixar o alimento dentro, né? Após cozinhar o alimento, o arroz, o feijão, ou usar, ou cozinhar, ou fazer doce, né? É claro que não vai ficar, as pessoas não podem deixar o alimento dentro do tacho de cobre, mas tem que retirar antes de esfriar, não pode deixar de um dia para o outro, né? Assim como o alumínio também. Uma panela de alumínio pode usar tranquilo. Esses mitos aí já caiu, né? Isso não é verdade. O que é uma panela de cobre? Ela é feita de metais mais antigos, né? De que se tem notícia. A panela de cobre, né, possui propriedade
que a torna ideal para ocupar um lugar de destaque, né, na cozinha da sua casa, né? Excelente condutor de calor, além de altamente decorativo, né? Lembra os tachos de doceira e também o Oriente e seus mistérios, né? Por que usar o tacho de cobre? O formato do tacho de cobre também favorece muito a produção dos doces, né? Então aí está, né? Agora, como curar a panela de cobre? A panela de cobre não é para as pessoas usarem uma bucha de aço, não. É. O que tem que fazer para limpar a panela de cobre? Porque senão ele não pode soltar a resina que tem, né? Porque o tacho de cobre ele tem uma resina por dentro e não pode usar bucha de aço, né? Porque para soltar a resina, aquela é uma proteção, né? Cozinhar pode cozinhar na panela de tacho de cobre, pode, só que não pode deixar, né, o alimento guardado na taxa, no tacho ou na panela, né? Não pode deixar, tem que retirar após o cozimento ter terminado, né? Assim como também é a panela de alumínio, né? Agora, para limpar o tacho de cobre, tem que usar um limão em uma fatia, né? E polvilhar bicarbonato de sódio, né? Esfregar a rodela de limão com bicarbonato de sódio, né? No tacho de cobre, né? Lavar a vasilha com água morna e depois secá-la, né? É isso daí, né? Então, tem muito mito, né? Muito mito, né? Como o caso do leite, né? O caso do leite, né? Que o leite é para bezerro, não é para os seres humanos. Também isso é mito, né? Isso é mito. As pessoas podem, sim, né? Pode tomar o leite se não é alérgico, né? Então, eu já tenho falado um pouquinho, né, sobre a diabetes. A diabetes tem que se prevenir, né, evitar, né, que a glicose suba em excesso, né, mas ter um equilíbrio através da alimentação. Agora, sobre o tacho de cobre, eu já tenho falado e eu quero falar também em outros assuntos. Por exemplo, muitos, né, acham que o frango, né, o frango traz risco à saúde, né? O uso de antibiótico em frango traz risco à saúde. Vamos ver se isso é mito ou é verdade, né? Esses frangos que são vendidos no mercado, né? Então, temos que ver, né? Se é verdade ou não. Os malefícios não são diretos, mas comer carne de frango criado com o uso de antibiótico, né, pode causar aumento da resistência ao medicamento, né? Então vamos ver um pouco sobre o frango, né? E muitas pessoas acham que o frango tem muito hormônio, né? Tem muito hormônio no frango, né? E que faz mal para a saúde, né? Porque esses frangos são criados para ser levado, ou seja, para abates, né? Abates para vender no comércio, no mercado, né?
O que diz a ciência? Vamos ver o que diz a ciência sobre o frango, né? Porque o frango, desde pequeno, é usado antibióticos, né? Para manter o frango, para que o frango possa ter uma saúde estável, né? Para o abate e para a comercialização do frango, né? Então, eu já falei um pouco sobre o diabetes, prevenir, né? Para que o diabetes não prejudique a vista, para que não dê trombose, né? Porque muita gente dá trombose e acaba perdendo um órgão do corpo, como um pé, né? Uma perna, né? Então temos que ter cuidado, tem que tratar, sim, ter um tratamento e uma alimentação que ajuda no controle da diabetes, né? No controle total para que não haja excesso, né? Para que a diabetes não ultrapasse e prejudique a vista das pessoas, né? E quando o que eu falei também sobre o cobre também, o cobre pode sim usar, né, tacho de cobre, mas na minha opinião a pessoa não pode usar bucha de aço, né, para limpar tacho, né, ou panela, tanto de alumínio como de cobre. Mas esse mito de que faz mal, não faz mal. Agora vamos ver sobre o frango, porque o frango, eu tenho falado, é usado, né? O uso de antibiótico é usado para tratar, né, o frango, né, para que seja comercializado, né? Então, vamos ver, né, se o que a ciência fala. O que diz a ciência, né? O uso de antibiótico na produção de frango e de outros animais segue regras específicas que têm como objetivo garantir a segurança do produto que será oferecido aos consumidores, né? É o que diz a ciência, né? Por si, essa prática não oferece perigo à saúde humana, né? No entanto, segundo o estudo publicado pela prestigiada revista, né? Eu não sei, Chelance, né? É o nome da revista, né? No último dia 6 de novembro, o uso exagerado desses medicamentos na medicina humana, veterinária e na agricultura tem sido associado ao aumento da resistência aos antibióticos globalmente, né? Então, é muito assunto, né? O que eu estou vendo é essa matéria aqui, que a gente não vai ler tudo, né? Então, está confirmado e que não faz mal à saúde, né? Não faz mal à saúde. O governo brasileiro, através da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou um plano de ação no qual compartilha da opinião de que a resistência aos antibióticos é um problema de saúde pública e que de suas causas é uma inadequada desses medicamentos na produção de animais para consumo, né? Então, foi comprovado, no entanto, os antibióticos em animais criados para consumo traz risco a humanos
ser verdadeiro, ela requer uma contextualização adequada, né? Que explique ao leitor que o consumo desse alimento não oferece um risco, né, direto, não oferece o risco, né? Então, está aí, né? Eu não vou comentar muito nesses assuntos, né? E não tem, por exemplo, contaminação, não contamina os frangos, né, que são levados para comercialização, né? São antibióticos que não prejudicam, né? E também não tem hormônios, né, como muitos brasileiros, né, alegam, né, e até acham que o frango é cheio de hormônios, né, cheio de hormônios, mas não é bem assim, né? Agora a gente vai ver mais alguma coisa sobre o alumínio, né? Sobre o alumínio. É que nem o assunto sobre os plásticos, né? Que muitos até acham, né, que os medicamentos, né, que os extratos, as tinturas não podem ser colocado em vasilhame ou frasco, né, de plástico que pode contaminar. Mas não é verdade, não é verdade, né? E hoje muitos extratos, tinturas, né, estão vindo, por exemplo, sendo comercializado em frasco de plástico. Mas as pessoas também têm que ficar tranquilo, né, que não é bem assim. O plástico não contamina, não, de maneira nenhuma. Não contamina porque as pessoas não vão comer o plástico, né? E além disso, os extratos, né, os suprimentos que são colocados em frasco de plástico, ele é para ser usado, mas com certeza isso também não é verdade. Não vai fazer mal para as pessoas, né? Muitos acham e alegam que deve ser posto em garrafa, em vidros, né? Porque o vidro não contamina. Mas eu quero dizer a todos que fique tranquilo, né? Que não faz mal, não faz mal de jeito nenhum. É que nem os mitos, né, sobre o alumínio. Vamos ver vamos falar mais um pouco sobre o alumínio. Não se pode arear panela de alumínio? Vamos ver. Isso é verdade. Arear panela de alumínio com palha de aço, né, faz com que a liberação de alumínio seja maior e que apareça problema de saúde, né? Bucha de aço, né? Porque aí o alumínio ele é mais sensível, né? Se for esfregar com bucha de aço ou palha de aço, que seja, né? Não importa o nome, vai arrancar resíduo do alumínio. É verdade, né? Isso é verdade? É mito ou é verdade? Não, ela é verdade, né? Mas por que arear panela de alumínio faz mal? Com o tempo de uso, uma camada de óxido de alumínio aparece protegendo o material, evitando a liberação de alumínio e, consequentemente, a contaminação. Hoje, as panelas, eu quero dizer a todos que ela é revestido, né, por dentro, né? Ela é revestido, né, com
uma camada uma resina, né? Todas as panelas hoje estão sendo fabricadas, né? Vou falar mais claro, devagar. Estão sendo fabricados com uma resina por dentro, né? Então, tá tendo uma proteção. Então, pode ficar tranquilo, né? Quando areamos a panela, esta camada protetora é removida e dessa forma não haverá nada para bloquear a liberação, né? Então, estudo científico informa que é a camada de óxido de alumínio reduz em até 6 vezes a liberação de alumínio. Mas para isso as panelas não devem ser areadas ou polidas. Tem que ter cuidado, né? Então a gente está falando um pouco de cada. Eu peço a gentileza de todo para não estranhar, porque a gente falou sobre várias coisas, como eu já tenho falado sobre esse assunto. Não se pode colocar panela de alumínio na geladeira, né? Então, há algumas controvérsias, né, sobre esse assunto, né? Dos estudos. Porém, como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Em geral, panelas devem ser utilizadas apenas para cozimento e logo em seguida é preciso colocar em outros recipientes, como de vidro. Pode ser também naqueles refratários de plástico, também pode. Hoje os refratários de plástico não faz mal, não faz mal, né? É importante lembrar que no caso de alimento ácido ou salgado, né, quanto mais tempo ficarem em contato com o alumínio, mais tempo haverá transferência do metal para os alimentos. Pode ser que não seja o suficiente para prejudicar a saúde. Então, eu, na minha opinião, não acredito que prejudica a saúde. Não prejudica. O alumínio não prejudica, né? O suplemento colocado em refratário de plástico não contamina as pessoas, pode ficar tranquilo. É bom sim colocar num refratário, né, de plástico, né, os alimentos, né. Agora, quanto à panela de ferro, né? A panela de ferro pode usar para cozinhar? Pode. E a panela de ferro, quando cozinha um arroz na panela de ferro, ela é bom para as pessoas que têm anemia, né? Isso é coisa de antigos, né? Os antigos, né? Avós, bisavós, trisavós, né? Então, isso daí vem de longe. Quando era falado que uma pessoa tinha anemia, então já alguém dizia, né, que tem que cozinhar na panela de ferro, né? E comer aquele alimento que é bom para a anemia, né? A panela de ferro também não contamina. Pelo contrário, né? Se cozinhar o alimento na panela de ferro, pessoas anêmicas comer aquele alimento vai ser muito bom. Não prejudica, não contamina nem a panela de ferro, nem o cobre, nem o alumínio, né? Desde que não deixa resíduo, né? Não usa a bucha de aço, né? Para limpar ela, né? Então pode usar tranquilo que não tem problema. Nem esse suplemento vendido em frasco plástico, né? Garrafa de plástico. A diferença é que a garrafa de plástico, esses frascos que é vendido suplemento, né?
esses vidros feitos de plástico que vende, né? Fortificante, tônico, né? Como, por exemplo, o biotônico, né? Que é vendido naqueles frascos de plástico, não contamina o produto de jeito nenhum, né? Por exemplo, aquele frasco de emoção, emoção Scott, né? Emoção Scott, né? Que é o óleo de fígado de peixe, que também é bom para a saúde, ele é vendido em plástico. Mas não contamina, não. Não tem nada de contaminar. O plástico não contamina o produto, de jeito nenhum. As pessoas têm que tirar esses mitos da cabeça, né? Mas ficar mais tranquilo, né? Tem que ficar tranquilo. E agora, a panela, na verdade, é feito para cozinhar, não é feito para apanhar na geladeira. Mas pode ter os refratários para apanhar, o arroz, o feijão, né? A verdura, né? O doce. Pode, em vez de colocar aquelas panelas grandes dentro da geladeira, que vai tomar muito espaço na geladeira, né? Mas fica tranquilo, que nem os frascos de suplemento faz mal, nem o cobre, é claro, né? Que o cobre, se a pessoa é esquecido, né? Ele, mesmo que não tenha resina dentro do cobre, mesmo, por exemplo, esses tachos de cobre, essas panelas de cobre, a pessoa cozinhou, se ele é muito esquecido, esquecer não é bom esquecer dentro do tacho de cobre, não. Não pode, né? Quem é esquecido não pode nem usar o tacho de cobre, porque esquece. Não é para esquecer, é só para cozinhar, né? Isso é para pessoas que moram no sítio, pessoas que fazem doce caseiro, né? Porque a OMS e outras organizações de saúde também só não ignora quando é feito, por exemplo, o uso da panela de cobre no sítio, na fazenda, no alimentos feitos na cozinha, né? Mas na industrialização, por exemplo, não usa a panela de cobre, né? Então é só para cozinhar. As panelas é só para cozinhar, não é para colocar aquelas panelaços dentro da geladeira. Tem que ter os refratários, né, para colocar os alimentos, né, dentro da geladeira, né? Quando colocamos alimentos muito quentes na geladeira, o eletrodoméstico acaba trabalhando a mais para manter a temperatura interna regular, né? Você põe coisa quente, né? A geladeira vai ter que trabalhar mais e gastar mais, né? Por isso, os modelos mais antigos acabam gastando energia a mais para fazer essa compensação, né? Embora modelos mais novos costumam ter economia de energia, não vai ser impactante na conta da luz. Então, aí está, né? Pode usar todas as panelas. Hoje, como eu tenho falado, né? Não faz mal à saúde. É o frango, como muitos falam, que é cheio de hormônio, né? Não é bem assim. É claro que usa antibióticos para tratar aquelas aves, né? Que são os frangos, né? Frangos de granja. Mas, segundo a ciência, não faz mal à saúde, né? Não faz mal à saúde. Agora, os jogos de panela, como eu tenho falado, né? Por exemplo, o jogo de panela de alumínio, hoje já vem o revestimento interno, né?
antiaderente. Já vem o revestimento. É só não usar bucha de aço, né? Para estragar o antiaderente, né? Se usar bucha de aço, estraga o antiaderente, né? O jogo de panela de alumínio vem com antiaderente, né? Então, está aí, né? E todas as panelas hoje já tá tendo os antiaderentes, né? Que protege, né? E é muito bom para cozinhar, né? Todas as panelas já vêm vindo assim, né? Panela, tacho, vem tudo desse jeito, né? Então, esses são os assuntos que a gente está comentando, né? Agora eu quero falar outros assuntos. A gente está falando alguns assuntos variáveis, né? São vários os assuntos, tudo um pedacinho, porque não dá para a gente falar muito, né? Por exemplo, é mito que o gengibre sobe a pressão. Já muitas pessoas falou que sobe a pressão. O gengibre ele esquenta a gente, dá uma sensação de quente, né? Você vai tomar um chá de gengibre. Tem pessoas que usam até com aguardente, né? Aquela aguardente, faz o chá e coloca a aguardente no meio, né? Mas o gengibre, ele esquenta a pessoa. Muita gente alega que sobe a pressão, né? Mas não há aumento de pressão. Isso também é mito, né? Ao contrário da crença popular, o gengibre não aumenta a pressão e pode, de fato, ajudar a reduzir a pressão alta por ter composto fenólicos, né, na sua composição, como o gingerol, né, o sugarol, né, o é, ginger, gingerona, né, e o paradol, que tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória, que facilita a dilatação e o relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, esse mito que sobe a pressão, não sobe a pressão, né? É claro, né, que não vai, as pessoas também não vai exagerar, né? Vamos ver agora, aproveitando, a gente está mudando de assunto, né, nessa palestra, ensinando um pouquinho de cada, né? O benefício do gengibre para a pressão, né? O gengibre é uma raiz que traz os seguintes benefícios para diminuir a pressão alta. Por quê? Reduz a inflamação nos vasos sanguíneos, reduz as inflamações, né, nos vasos sanguíneos. Preste atenção. Aumenta a dilatação e o relaxamento dos vasos sanguíneos. Reduz os danos provocados pelos radicais livres nos vasos sanguíneos. Diminui a sobrecarga no coração, né? Além disso, né, o gengibre melhora o fluxo sanguíneo por ter ação anticoagulante, protegendo a saúde das artérias e dos vasos sanguíneos, né? Como utilizar o gengibre, por exemplo, para baixar a pressão? Para conseguir aproveitar os benefícios, né, da gengibre para baixar a pressão, eu quero dizer a todos, né, que que assiste essa palestra, pode consumir até 2 gramas de gengibre por dia. É o ideal, nada de excesso, né? Você comer as coisas em excesso vai se entojar, né? Ficar entojado, né? Não vai querer mais comer, né? 2 gramas
de gengibre por dia na forma natural, né? Ralado ou preparo de chá, sendo que utilizar a raiz fresca tem tem mais benefício, né? Que o gengibre em pó ou em cápsula, né? Aí pode tomar o chá, né? O chá, 1 centímetro de raiz de gengibre cortado em rodela ou ralado, né? 1 litro de água, né? E ferver, né? Para fazer o chá é muito fácil, né? Põe a água a ferver, 1 litro de água, né? E colocar o gengibre, deixar ferver por 5 a 10 minutos e retirar, né, o gengibre da xícara ou coar, né? E beber 3 a 4 doses, né? Divididos ao dia, né? Então está aí. Ou outra opção, fazer o chá e substituir a raiz por 1 colher de chá de gengibre em pó. Pode ser também, né? Tem vários suco, né? Suco de laranja com gengibre, o suco de 3 laranjas. Por exemplo, 2 gramas de raiz de gengibre ou 1 colher de sopa de gengibre ralado, né? Colocar suco de laranja e o gengibre no liquidificador e bater, né? Beber o suco dividido em 2 doses por dia, né? Metade do suco pela manhã, metade à tarde, né? Agora tem que ver também se há efeitos colaterais, sim, depende, né? Se a pessoa usar o excesso, né? O consumo excessivo de gengibre, de mais de 2 gramas por dia, pode causar sensação de queimação no estômago, né? A gente sabe disso, né? Enjoo, dor no estômago, diarreia ou indigestão. Tudo que é excesso faz mal, né? Tudo que é excesso, né? No caso de se apresentar reação alérgica, né? Dificuldade de respirar, por exemplo, inchaço da língua, rosto, lábio, garganta ou coceira pelo corpo, né? Então, deve-se procurar o pronto atendimento, né, dos profissionais de saúde, né? Tem muitas pessoas que são alérgicas, tem pessoas que não pode tomar ferroada de abelha. Toma ferroada de abelha, começa a dar falta de ar, começa a fechar a garganta, né? Começa a dar falta de ar. São pessoas alérgicas, né? Tem pessoas que é alérgico, né? O que não deve usar? O gengibre não deve ser usado por pessoas que utilizam medicamentos, né? Por exemplo, medicamentos antiagulantes, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Pessoas que usam, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui nas informações, porque também estou lendo, eu não quero só falar, eu quero falar a verdade sempre baseado para não errar no assunto, né? Não errar. Por exemplo, o gengibre tem uma ação anticoagulante, né? Aí a pessoa toma remédio anticoagulante, ele não pode tomar, por exemplo, muito gengibre, porque aí vai confrontar com o remédio, né? Que ele está tomando um remédio anticoagulante. Ele for tomar o gengibre, aí vai dar problema. É claro, um chazinho, eu acredito que um chazinho não vai ter problema, mas não pode ficar usando demais, não pode ficar usando. Um chazinho basta. Porque a pessoa está tomando algum remédio anticoagulante, ele tomar gengibre, aí vai potencializar. Então tem que tomar cuidado, porque é que nem o abacaxi. O abacaxi, se a pessoa toma algum remédio, né, nesse assunto anticoagulante, né, e ele come muito abacaxi, aí vai dar problema de saúde nele, aí vai prejudicar, né, porque ele está tomando um medicamento, né. Então, por exemplo, o que não deve
os que não devem usar o gengibre, por exemplo. O antihipertensivo, como nifedipino e amlodipino e verapamil, né? Diltiazem, por exemplo, o uso de gengibre com os medicamentos para pressão alta pode baixar muito, né, a pressão ou causar alteração nos batimentos cardíacos, né? Então, se a pessoa está usando esses medicamentos e começa a usar o gengibre, pode baixar muito a pressão, né? Então, não pode usar de maneira nenhuma, né? Pessoas, por exemplo, que usam anticoagulantes, como eu tenho falado, como aspirina, heparina, né? Enoxaparina, dalteparina, né? Valfarina ou glopidogrel, pois o gengibre pode, né, aumentar o efeito desse remédio e causar hematoma ou sangramento. Então não deve tomar, né? Se está usando antihipertensivo, anticoagulante ou antidiabético, por exemplo, né? Como insulina, glimepirida, rosiglitazona, clopropamida, glipizida ou tolbutamida, por exemplo, pois o gengibre pode causar diminuição brusca do açúcar no sangue, né? Levando a sintoma da hipoglicemia, né? Como tontura, confusão ou desmaio, né? Então, se a pessoa usa insulina, e não pode usar em excesso o gengibre, né? Que pode cair muito, né? Porque a gengibre, ela também abaixa, né, açúcar do sangue, né? Além disso, o gengibre ele pode interferir como anti-inflamatório, como diclofenaco ou ibuprofeno, né, por exemplo, aumenta o risco de sangramento. Então fica aí essas dicas, né? Eu falei de várias coisas, né? Várias coisas, né? Então é mito, não aumenta a pressão, não aumenta, não aumenta a pressão. Então fica aí, né? O que eu tenho falado sobre esse assunto, negócio de usar panela. Hoje tem muitas coisas, muitos mitos, né? Já ouvi falar de coisas que a gente não consegue entender. Então, pode ficar tranquilo, pode comer o frango, que não tem problema, não, o antibiótico não vai interferir na vida da pessoa de maneira nenhuma, né? E não é bem assim como muitos pensam. Até eu pensei muitas vezes, né, que tem muitos hormônios, aplicação de muitos hormônios, mas não é bem assim, né? Os antibióticos é para manter a saúde, né, dos frangos, né, dos animais, então pode ficar tranquilo, né? Mas hoje, né, muitos fazem confusão com o meio ambiente, né? Tem gente que acha que deve diminuir, por exemplo, a criação de animais porque prejudica o meio ambiente, né? Tem muita gente que ele acaba se radicalizando, né? Sendo radical, como esse assunto eu sempre falei muito nos vídeos sobre isso, né? Então ele acha que os animais prejudicam o meio ambiente, ele acha que também a criação de gados, de cabrinos, né, de carneiro, de cabra, né, prejudica, né? Então, no modo dele pensar, ele pensa que deve ser proibido, né,
proibido a criação de animais. Outros já acham, né, que o estrume, né, que as fezes dos animais prejudicam o meio ambiente, polui o meio ambiente, né? É que nem o caso do carvão, né? Eles acham que o carvão vai interferir no planeta, na situação climática. Não é bem assim. Não é bem assim. O mundo, quando o Criador ele fez o mundo, começou, né, fazendo toda a obra, criou, né, trabalhou em 7 dias fazendo o mundo. E ele disse, né, enquanto houver, né, o mundo, sempre haverá chuva, sempre haverá calor, né? Sempre haverá frio, né? E o mundo vai continuar, né? Não é carvão que vai interferir no planeta, no clima, na chuva. Tem muita gente que fala que a falta de árvore atrapalha o clima, não chove. Não é bem assim, não é bem assim, porque em muitos lugares da Europa não tem, por exemplo, uma reserva como a Amazônia, né? A Amazônia é a maior reserva de árvores, de espécies, né? De plantas, árvores, frutas, né? Importante, né? A área verde, né? O mundo verde, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem a maior reserva e sem contar algumas reservas, né? Quando a gente vai viajar, a gente vê sempre reservas de árvores, né? Reservas verdes, né? Mas tem muitos lugares da Europa que não tem mais e chove lá também. Então não tem nada a ver chuva com falta de árvore. É claro que a gente não vai incentivar a derrubar a árvore, né? Mas preservar o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo florestal e o mundo humano, né? O mundo estrelário, assim, o mundo de águas, né? Porque tem o mundo das águas, tem o mundo animal, e tudo é mundo, né? E tem o mundo da terra, né? Quando falamos que o mundo está de mal a pior, não é a terra. Não é a terra. Deus criou a terra com tudo, né? Com as ervas, com a natureza, né? As montanhas, os vulcões, né? O sal que é tirado do mar, né? Tudo está certo. Quando diz que o mundo vai de mal a pior, é os seres humanos que está se afastando da presença do Criador, né? Os seres humanos que se afastam de Deus, eles vão de mal a pior, né? Porque eles não querem Deus, eles não acreditam em Deus, né? E não acreditam na promessa, né, do Filho de Deus, que é o Messias, né? Não acredita, né? Então, não é a terra que vai de mal a pior, é os seres humanos que afastam do Criador. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas, para que as pessoas possam sempre assistir esses vídeos, né, essas palestras, né? Compartilhe, se inscreva e dê um like, para que, né, essas palestras possam expandir e que muitas pessoas possam aprender, né, sobre essas dicas, né, estes aprendizados
que é muito importante para os jovens, para as crianças, para as pessoas, os avós, né? E para todas as famílias da Terra, né? Até a próxima, se o Criador permitir.